Sejam bem-vindos. Eu sou Marcelo Pavan e eu estou muito grato em ter vocês aqui no meu programa A Caminho da Prosperidade. Para a gente falar um pouco disso que é a prosperidade, né? Dentro de um ser humano que é um ser extremamente complexo, criado por Deus, né? A numerologia cabalística, que é uma das bases que eu utilizo, que é a Cabala, ela vai mostrar as possibilidades que você tem para encontrar o seu propósito de vida. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu vou trazer um assunto muito específico, que é uma ferramenta que eu utilizo já há vários anos, inclusive eu sou facilitador, eu faço treinamento dentro e fora do país, que é a constelação familiar sistêmica. Se você não ouviu nada sobre constelação familiar sistêmica, sobre Bert Hellinger, então eu vou falar para você o que é essa ferramenta que trabalha a questão fenomenológica. Eu vou explicar também o que é esse conceito fenomenológico que tanto se fala por aí, né? O conceito fenomenológico ele está ligado ao nosso DNA, exatamente ao nosso DNA. Só que principalmente o DNA que nós herdamos dos nossos antepassados, mas não somente o DNA biológico, mas o DNA energético. Exatamente. Existe um campo energético que nos liga à nossa família, tá? Que pode nos impulsionar para a vida, né? Como pode também nos travar na vida. Por que muitas pessoas pensam assim, falam, puxa vida, tem tanta pessoa que parece que as coisas vêm com tanta facilidade e comigo parece que as coisas são tão difíceis? Bom, primeiro a gente tem que olhar vários elementos que constituem os resultados da sua vida. Crenças limitantes, né? Níveis de apego e também questões energéticas. A questão da constelação familiar sistêmica, ela tem esse nome porque ela trabalha tanto na família, porque é o nosso maior clã, né? Onde a gente mais vive, e aquilo que a gente convive a gente tende a replicar, tá? Uma tendência que a gente replique. Esse ensinamento ele fica no nosso DNA, na nossa célula que nós herdamos. Perfeito? Então, existem 3 leis que norteiam ali a constelação familiar sistêmica. Eu vou explorar com muito cuidado cada uma delas para que você entenda. Por que é importante? Porque elas influenciam a sua vida, as suas decisões e os resultados que você está tendo nesse momento. Bom, existe uma lei chamada lei do pertencimento. O que é essa lei do pertencimento? A lei do pertencimento ela vai dizer o seguinte: absolutamente tudo tem que pertencer. Tá? Então, se eu falo assim, eu não gosto dessa atitude do meu pai, você está excluindo. E tem um detalhe, tem uma lei que diz o seguinte: tudo que resiste, tudo que você resiste, persiste. Então, quando você diz assim, eu não quero, eu não gosto desse comportamento do meu pai, eu não gosto desse comportamento da minha mãe, é uma forma de exclusão. O sistema ele vem na sua vida e de alguma forma vai falar assim, espera um pouco, não é assim. Você tem que honrar seu pai e a sua mãe. Você tem que honrar os seus antepassados. Eles fazendo coisas certas ou erradas. Veja, honrar não significa aceitar coisas erradas que os nossos pais ou os nossos antepassados fizeram. Porque se eles fizeram porque era o que eles sabiam fazer naquele momento, naquela condição, com o que eles tinham na mão. Tá? Eu costumo dizer assim, é muito fácil nós julgarmos erros do passado de outras pessoas agora, que nós temos um aprendizado novo, que nós estamos numa situação nova, né? Mas eu costumo dizer, será que se você tivesse na pele daquela pessoa, com os ensinamentos que ela teve, passando exatamente aquilo que ela passou na vida,
será que realmente, de fato, você faria diferente? Pode ser que sim, mas pode também ser que não. Pode ser que você tenha feito a mesma coisa ou às vezes até pior. Tá? Então, eu costumo dizer que dentro de um processo de constelação, quando a gente está buscando esse processo de cura, porque a constelação é um processo de cura, a gente tem que eliminar o julgamento e a crítica de nós e de outras pessoas. Então a gente tem que parar de se culpar, de se julgar, parar de culpar e julgar as outras pessoas, porque isso é nocivo, isso enrijece a nossa alma, enrijece a nossa psique e não traz nenhum resultado positivo, né? Não se resolve violência com violência, então ficar julgando não é correto. Então tudo tem que pertencer. Tem uma história que é muito interessante, que é de um amigo meu contou, um outro constelador amigo meu, Manuel, e eu vou replicar aqui para vocês porque eu acredito que isso é muito interessante. Uma menina com 16 anos, 17 anos, ela começou a se prostituir. Ela não sabia por quê, mas ela começou a ter essa necessidade, que era uma impulsão dela para essa questão da prostituição. Ela falou assim, puxa, mas eu não quero fazer isso, mas ela fazia. E a família levou a vários psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, fez uma série de testes e nada. Até que resolveram fazer uma constelação dessa questão. Porque a constelação resolve uma questão por vez, tá? Então, quando você vai fazer um processo de constelação, é uma questão que você traz, é aquela questão que vai ser tratada. E resolveram levar essa menina para fazer uma constelação. Dentro do processo da constelação, segredos podem vir à tona. E acabou, claro, vai depender muito da habilidade do facilitador, da habilidade do constelador. E isso veio realmente à tona. Descobriu-se que aquela menina estava replicando um processo que a bisavó fazia. A bisavó, durante o processo da guerra, os pais foram mortos, né? E ela tinha mais 2 irmãos menores. E ela não sabia o que fazer. Ela era a mais velha, né? E depois nós vamos trabalhar a questão de hierarquia para vocês entenderem o que acontece com o mais velho. Ela tinha para si a responsabilidade de cuidar dos outros irmãos. Ela falou assim, puxa, como é que eu vou fazer isso, né? O que ela encontrou naquele momento foi se prostituir. Falou, eu vou vender o meu corpo para poder comprar alimento, para poder arrumar dinheiro, para que a gente possa aí sobreviver, né? E ela fez isso. E durante um tempo ela fez isso para sustentar a si e aos seus irmãos. Só que chegou um momento da vida que ela parou de fazer isso, né? Ela fez isso durante um período da vida. Ela parou, ela arrumou um emprego e ela começou a trabalhar e a vida seguiu. Tá? Bom, o que aconteceu? Os irmãos cresceram, tiveram os filhos, tal, os netos. E essa parte da irmã mais velha ficou excluída como uma vergonha. Né? Era uma vergonha o que ela tinha feito. Imagina, se prostituir. O que aconteceu? O sistema ele busca uma compensação. A lei da causa e efeito, ela acontece. Você acreditando ou não. Da mesma forma que a lei a lei, como é que eu vou falar? Me fugiu agora. Quando você cai, né? Quando você pula de um teto, você acreditando ou não que aquilo vai te puxar para o chão, me fugiu a lei agora, ela acontece, as leis elas acontecem, tá? Elas estão ali e algumas leis de Deus, elas são imutáveis. Então a lei da causa e efeito é uma lei imutável, tá? Da mesma forma que a lei da gravidade, perdão, lembrei agora, me fugiu, a lei da gravidade também é imutável. Você acreditando ou não, você vai cair. Então, essa lei da compensação, essa lei do pertencimento também acontece. Tá? Então, eles excluíram, então, aquilo não pertence mais à nossa família. O que acontece? Lembra do DNA, que eu falei que existe um DNA energético? Essa menina
tinha dentro dela uma propensão a absorver esse DNA e ela começou a executar a mesma coisa que a bisavó fazia. Foi feito todo um processo de constelação, foi trazido isso para o entendimento, foi trazido isso que a bisavó fazia para dentro do sistema da família, como honra. Porque, na verdade, ela fez aquilo para sustentar a família. Então, isso tem que ser honrado. Não pode ser rejeitado, não pode ser excluído. Então, quando fez um processo de constelação, trouxe isso à tona, teve a honra daquilo. E a menina deixou de fazer, deixou de ter esse comportamento porque o sistema se ajustou. Trouxe, claro, tem todas as palavras de cura, tem os posicionamentos que são feitos novamente depois, dentro do processo da constelação, e essa energia de impulsão para fazer isso parou. Tá? Então, houve a cura através do processo de constelação. Então, essa é a lei que eu chamo lei do pertencimento. Mas existem outras duas leis, né? A outra lei que existe é a lei da hierarquia, que tem que ser obedecido, né? Tá na Bíblia isso, né? Tá nas Escrituras Sagradas. Honrar pai e mãe. Honre seu pai e a sua mãe e você terá vida longa. Isso é bíblico, né? E isso é uma verdade. Por quê? Quando você não obedece à lei da hierarquia, você começa também a ter problemas, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui que eu pego muito, né? A gente trabalha muito isso. A mulher perde o marido ou vice-versa, né? O marido perde a mulher, tá? Mas o caso mais clássico é a mãe perde o marido ou eles se separam, né? Ou ele vem a falecer. E aí o filho mais velho assume a casa, né? Ele assume o patamar do pai. Agora ele é o homem da casa, ele é o homenzinho da casa. Você está atribuindo a ele uma função que não é dele. Por quê? Nós nunca vamos estar no mesmo patamar dos nossos pais. Por que isso? Porque eles nos deram uma coisa que nós nunca vamos conseguir dar de volta para estar num estado de igualdade, que é a vida, né? Nós tomamos a vida dos nossos pais, mas nós precisamos dele para isso. E nós não temos como devolver isso para eles. Então, nós hierarquicamente sempre estamos abaixo dos nossos pais. Por isso que eu posso discordar do meu pai e da minha mãe, desde que eu faça com profundo respeito, tá? Nunca discutir de igual para igual, porque quando você faz isso, você sobe no mesmo patamar do seu pai e da sua mãe, e aí você tem problema na vida, tá? Que problema? Problema de relacionamento, por exemplo. Nesse caso que eu estou contando, aonde o filho assume o lugar do pai, ele dificilmente consegue casar ou ter um relacionamento fixo. Por quê? Porque inconscientemente ele assumiu uma posição e acabou de se casar com a mãe. É um absurdo, né? Mas é inconsciente esse processo. Não são processos conscientes, são processos inconscientes, mas que influenciam a nossa vida. Aí a pessoa não consegue ter relacionamento, casa, separa, ou está casado, mas dá prioridade para a mãe ao invés de dar prioridade para a família. Não que a gente não tenha que ajudar os nossos pais, claro que sim. Mas quando você casa, você tem uma outra prioridade agora. O homem e a mulher deixará seu pai e sua mãe e constituirá a sua família, né? Também bíblico. Mas o que acontece? Ele não consegue fazer isso. Isso quando a mãe não olha para a nora e enxerga na nora uma inimiga. Tá? Por quê? Porque inconscientemente ele enxerga a nora como sendo a outra, como se ela estivesse sendo traída, como se o marido estivesse traindo ela com aquela pessoa. Pode ser louco, mas é assim que pode acontecer o caso. E aí tem conflito de famílias. Nora não se dá com a sogra, né? A sogra não se dá com a nora, porque a sogra vê a nora como sendo a outra. Né? Desculpa, eu falei a nora, né? A sogra vê a nora como sendo a outra. Então, por quê? Porque inconscientemente, por algum momento, ele assumiu o lugar do pai e isso ficou. Então, é necessário trazer para um processo de constelação
trazer o lugar de novo, descer para o lugar de filho novamente, entregar para o pai o lugar dele, se for a mãe também entregar para a mãe o lugar dela, né? Muitos casos, mãe tem inveja da filha porque existe uma paixão da filha com o pai, tá? Então existe esse movimento. Então, muitas vezes eu posso estar replicando coisas do meu pai e da minha mãe que são deles, não são meus. Eu tenho que devolver isso para eles, tá? E a constelação familiar sistêmica, ela traz esse movimento. E quando você faz esse processo de constelação, tudo se apazigua. Por quê? O sistema volta a ter ordem e tudo volta a estar no seu devido lugar, como deve ser. Perfeito? Existe também a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. O que é isso? Antigamente nós chamávamos essa lei de dar e receber, né? Tudo tem que estar em equilíbrio. Então, vou dar um exemplo aqui. Isso só funciona de igual para igual, tá? Quando eu estou falando da lei da hierarquia, funciona também para patentes militares e também para empresas, tá? Então você tem que obedecer o teu chefe, tá? Ficar xingando o teu chefe, excluindo o teu chefe, você vai ter problema, não ele. Tá? Então, na lei do equilíbrio, já estamos falando de igual para igual, entre namorados, entre amigos, né? Relacionamento. Então, o que acontece? É a lei da compensação. Um exemplo clássico, quando você recebe um presente, você fica compelido em dar algo de volta. Quando você não tem nada, você fala obrigado. Então você está dando um sentimento de volta. Né? Quando, dentro de uma lei, principalmente em casais eu vejo muito isso. A mulher, por exemplo, poderia ser o marido, tá? Faz muito, e o marido não consegue dar na mesma proporção, o casal começa a entrar em conflito. E esse conflito pode vir a ter uma separação. Por quê? Porque você deu tanto e eu não consigo, ou eu não consigo, ou não quero dar de volta tudo isso que você está me dando. E fica insustentável, por quê? Hierarquicamente você começa a ficar superior a mim. E inconscientemente eu observo isso e isso me incomoda no relacionamento. Então, o relacionamento tem que manter um equilíbrio. Um dá um pouco, o outro dá um pouco. Um cede um pouco, o outro cede um pouco. Se não for mantido essa questão do equilíbrio, nós podemos ter problemas de relacionamento. Então, é aquela tal história. Puxa, eu faço tanto para o meu marido e ele não conversa comigo, ele briga comigo, ele tem uma outra. Por quê? Porque para ele, ou poderia ser para ela, está sendo uma válvula de escape, uma fuga, porque aquilo está sufocando ele, porque ele ou ela não consegue mais retribuir na mesma proporção. Então, faz-se um processo de constelação, entende-se esse sistema como que ele está, faz a palavra de cura, faz os reposicionamentos e aí dentro desses posicionamentos a gente começa a colocar todas essas questões em equilíbrio novamente e tudo pode voltar ao normal. Então veja como a constelação familiar sistêmica ela é importante para a sua vida, né? Para a vida de uma pessoa, ou para uma empresa, ou para uma escola, né? Porque a constelação, essas leis da constelação, ela acontece não só na família, mas em qualquer grupo, um grupo religioso, um grupo escolar, uma empresa, ela acontece. Esses conflitos de equilíbrio, de dar e receber, eles acontecem. E onde a gente tem conflito, a gente tem problema. Onde a gente tem problema, a gente tem resultados negativos, que vão deflagrar aí situações positivas na nossa vida. Depressão, ansiedade, culpa, raiva, tudo isso que acaba atrapalhando os nossos resultados. Então, se você se enquadrou nessa situação, eu falo para você, faz o seu processo de constelação. E se você quer passar por essa experiência, seja presencial ou à distância, eu te convido a entrar em contato comigo. Eu sou Marcelo Pavan, o meu e-mail é todo junto, Marcelo Pavan, o Pavan é com M de Maria no final, tá? @uol.com.br. O meu WhatsApp é 011 9471502, 011 9471502. O meu Instagram é @Marcelo Pavan Oficial, tudo junto, tá? Em algum desses elementos você consegue me encontrar
e a gente pode fazer esse processo de constelação familiar sistêmica que é curador. Pode ter certeza disso. Um grande abraço e eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!